Então, boa noite a todos, agora oficialmente. Boa noite, boa noite. Boa noite. Eu cheguei a começar a fazer CTI. Qual? O exercício de sexta? Não, CTI, como tu falou, eu cheguei a. Ah, o CTI. Cheguei a iniciar a refrigeração ali. Ah, tu fez refri. Eu fiz eletro, eu cursei eletro. Mas um ano só não cheguei a acabar. Legal, né? Eu gostei de ter feito. Tá. Bom, então, né, retomando aqui, nós na última aula conversávamos, né, sobre o processo capaz, né, através de equivalências de pressão, né, como que a gente podia ter condução de fluidos, não é isso? E aí, com base nisso, né, e principalmente através do princípio de Pascal, o que nos rezava lá o princípio de Pascal? Quem lembra? Ninguém lembra mais. Ele nos dizia que a pressão ela tinha que se manter de que maneira durante o percurso? Ela era a mesma, né, em todos os pontos, não era isso? Igual. Igual. Então, com base nisso, né, e também pelo princípio de Steven, a gente conseguiu ali compreender como que nós podemos ter o princípio de Pascal, obviamente, né, aliado, atrelado, né, a outros... Não entendi, Marcos. Não, tem... Deixa quieto. Não, apertei o dedo aqui. Tá. Então, assim, nós conseguimos, né, compreender como que ele, atrelado a outras condicionantes, né, a outros estudos da física, poderíamos, como a teoria dos vasos comunicantes, por exemplo, né, como que nós poderíamos ter as diversas funções dele e aplicabilidade, né? Conseguimos achar ele até onde? Quem lembra? A teoria dos vasos comunicantes, né, e a presença aí da pressão ao longo do percurso, até mesmo no nosso corpo, não era isso? A gente viu, né, que nós também, né, de uma certa maneira, o nosso sistema circulatório funciona por este processo, né, a física explica, né, no entanto que a gente, quando tem algum desequilíbrio e tal, né, a primeira coisa lá na chegada do ambulatório é a aferição da pressão, né, provando que realmente existe uma diferença, existe um processo de circulação, né, desse fluido, que no caso nós humanos, né, seria o sangue, através, então, de pura física, vamos dizer assim. Bom, dentro, então, da questão aí do princípio de Pascal, veja que estudo interessante, né? Porque ele se aplica para nós, né, que estamos lá dentro da indústria, né, seja na manutenção, quanto na parte, né, de projetos, ou até mesmo lá nas preventivas, enfim, né, não importa qual seja a nossa área de modo mais específico, ele funciona e ele tem um emprego assim muito bem difundido. Por exemplo, prensas, não é isso? No sistema pneumático, mais que indiscutível, né, que ele está presente, e principalmente, né, no sistema hidráulico, né, que nós também estamos estudando aqui de uma maneira, né, junto, né, nós estamos vendo os dois efeitos, tanto do fluido ar, né, gás, quanto, né, do fluido daquele mais convencional que nos soa já no ouvido aí, né, como os olhos, por exemplo. Então, dentro, né, desse processo, a gente viu também, né, por experiências lá no laboratório, que um fluido ele é capaz de movimentar outro sem se unir, não é isso? Quem lembra do tubo que nós vimos lá, né, uma mangueira, não era? Aonde tinha lá água, né, dentro daquela mangueira, e nós tínhamos a capacidade de ver um deslocamento dessa água através de um outro líquido, que era capaz de fazer aquele movimento e deixando aquele desnível. Que líquido era que não teve a junção lá com a água? Densidade diferente?
Isso, né? Através da densidade, a gente viu que a densidade está muito voltada, né, não só ao volume, mas à questão da massa, né, específica do fluido, né? Então, lá a gente viu que o querosene, por ser mais denso, ele conseguiu fazer o efeito peso, né, ali, né? Ele fez uma força que movimentou aquele líquido ali, água. E dentro disso vimos, né, mostrei para vocês a aplicação dentro lá da construção civil, por exemplo, né, quando nós queremos ter uma diferença de nível, por exemplo. Também, curiosidades, né, vimos que nós não podemos utilizar daqui a pouco, lá no caso da construção, se queremos ver nível, misturar a água, né, que a gente está vendo para esse fim, com outros componentes químicos, como o alvenarite, que eu falava para vocês, justamente por essa questão da densidade. O caso do querosene, eles não se misturam, então ele forma aquele peso, né? Ele tem aquela transmissão de força, ele simplesmente dá o deslocamento. Outros poderiam ter uma mistura, o que comprometeria, né, algo que nós quiséssemos obter ali daquele processo. Bom, então uma pincelada aí meio geral, né, do que nós vimos na semana passada, mas o melhor de tudo foi o exercício, não foi que a gente chegou lá? Quem estava na aula? Que eu quero fazer mais foi muito bom. O exercício foi ótimo, né? Porque nos provou também algo que nós falávamos na teoria, porém não tínhamos noção, né, da prática. Qual era a conclusão desse exercício aqui? Isso da última aula, tá? Só recapitulando, não sei se alguém não estava lá na aula, ou enfim, deixa eu tentar reduzir aqui. Tem alguém aí que não estava na aula passada? Tem, né? A minha internet caiu no final lá da aula. Lá. Isso. Então, nós vamos recapitular aqui sucintamente para que a gente possa fazer o cálculo dos outros dois e se, né, o tempo nos permitir, a gente já vai começar a discutir aí a questão de compressores. Bom, o nosso exercício lá, ele tinha essa figura, tá? O que é essa figura, principalmente para os colegas que não estavam? Nos mostra duas vasilhas, né, 2 cilindros, não é isso? O cilindro 1 e o cilindro 2. Lá, né, na aula de sexta, nós fizemos algumas considerações com respeito a isso. Por exemplo, nós dizíamos, né, que o cilindro 1 ele estava submetido a uma força F1, né, que quando aplicada, né, ali na extremidade deste tal cilindro, ela era capaz de impulsionar uma força F2 que levantava estes pesos, né, que elevava, né, lá a extremidade do cilindro F2. O Giovanni está com o dedo levantado. Tu tá com a tua internet travada? Não? Para mim ficou congelada a imagem, tá? Desculpa. Pensei que tu queria perguntar alguma coisa. Bom, então, algumas coisas a gente admitiu aqui, meninos, os que não estavam. Nós admitimos naquele dia, né, que... eu vou ler aqui o enunciado para que a gente também não se perca. Dizia assim, ó, a figura abaixo mostra o princípio de funcionamento de um elevador hidráulico. Bom, eu grifei na hora lá para os colegas aqui, né, elevador hidráulico, porque qual era o nosso fluido? Óleo. Isso, né, nos remetia a óleo já pela palavra hidráulico. Bom, formado por um sistema de vasos comunicantes, que nós também vimos lá nas experiências de laboratório, contendo um fluido incompressível no seu interior. Eu grifei a palavra incompressível também. Por que eu grifei a palavra? Para remeter os colegas que realmente o nosso fluido tratava-se de um óleo. Porque se era incompressível, não podia ser gás, não é isso? Isso, né? Se fosse compressível, não tivesse o prefixo ali, poderia ser ar comprimido, né? Poderia nos remeter a um gás como o nosso fluido ali, que não era o nosso caso. Bom, então
Então, a gente foi admitindo essas coisas já na hora da leitura, lá na sexta-feira. Seguimos em frente, né, e consideramos ali, né, no exercício, a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Grifei essas coisas em vermelho, porque o índice, né, estaria ali, teria que estar em cima e ficou escrito errado. Sabemos que as áreas das seções transversais dos pistões 1 e 2 são, respectivamente, a palavra respectivamente quer dizer que a nota a seguir se refere à primeira e à segunda mencionadas aqui anteriormente. Ou seja, a área 1 era 0,2 e a área 2 era 1 metro, metro quadrado. O módulo da força F1 necessária para erguer o peso equivalente de uma carga com massa igual a 100 kg. Bom, ali eu estou pedindo o módulo da força F1, ou seja, quanto tem que ser F1, aquela força lá no cilindro 1, capaz de empurrar todo aquele sistema e levantar, né, pela força F2 a extremidade lá do cilindro 2. Então, era isso que queria dizer. Eu grifei a palavra massa igual 100 kg. O que significa? Eu estava dizendo o que ali? Para quem estava na aula, ajudem os colegas. O outro lado tinha 100 quilos. Quando eu grifei a palavra massa e 100 quilogramas, eu quis dizer para vocês que nós não tínhamos o módulo, né, da força. Que nós tínhamos simplesmente a massa do corpo. Uma massa de 100 quilogramas. Ou seja, nós tínhamos que levar em conta estes 10 metros. Não era isso? Aí eu brincava com vocês, né? Eu dizia, quando vocês vão lá na balança, na farmácia, o que vocês estão medindo lá é o quê? É o peso ou é a massa? O que a balança nos mostra? A massa, Peso. não é isso? A massa. Quando a gente sobe lá na balança, ela nos dá a nossa massa. Se eu quiser dizer que é o peso, eu vou multiplicar o que a balança disse, sei lá, 60 quilogramas por 10, que é a aceleração da gravidade. Aí sim é o peso. Peso é igual massa vezes a aceleração da gravidade. Então, isso a gente comprovou sexta, né? E conseguimos ver, então, que, né, isto aqui era 0,2, essa força 1. Este F1 era a nossa incógnita, era o que nós queríamos saber. O F2, nós tínhamos como dado a massa, né, deste corpo, deste módulo aqui. Então, para achar o F2, nós multiplicamos por 10 aquela massa, não era isso? E aí ficou super fácil de resolver lá o nosso problema. Então, aqui estava, ó, eu deixei grifado lá para vocês, né, os dados do problema. A área 1, a área 2, a força 1, que era que a gente queria saber, aqui seria a aceleração da gravidade, né? Vou botar aqui, que está com a letra maiúscula. E a força 2, que era igual ao peso, né, a gente pode dizer, em módulo, que seria a massa, vezes o G, né, que é a aceleração da gravidade, nos dava lá 1000 newtons. Bom, depois disso, nós tínhamos que aplicar naquela equação pronta, né, que nós já tínhamos lá do princípio de Pascal, que a variação da pressão 1 é igual à variação da pressão 2, não era isso? O que eu quero dizer? Que a variação da pressão neste lado tem que ser igual em módulo a deste lado, proporcional. Tá tudo bem aí, vocês? Tudo bem? Tudo bem, né? Então, este era o fundamento de Pascal. Ele dizia que a pressão tinha que ser, né, algo ali
percorrendo, né, como um todo o nosso sistema. Então, quando eu admitia isso, eu conseguia fazer, né, que eu não tenho mais aqui, que eu apaguei a resposta lá, mas eu conseguia ter que força 1 sobre área 1 era igual a força 2 sobre área 2. E quando eu tive essa sacada aí, eu resolvi o problema, né? Facilmente a gente achou lá quanto? Quem é que lembra? Que eu não lembro mais. 200 newton. 200 newtons. Bom, como as coisas têm que ficar sempre melhores, né, e tal, a gente vai fazer 2 exercícios hoje. Sobre o quê? Sobre a mesma coisa, sobre o que a gente acabou de recapitular aqui. Vocês vão me ajudar aí e nós vamos conseguir ter êxito, vamos dizer assim, né, na nossa resolução. Eu não sei se vocês querem copiar aí ou se só olhar e acompanhar e me ajudar aí nos cálculos, pode ser? Sim. Ninguém quer nada, todo mundo tá apavorado. Pode ser. Então tá. Então, o que que diz o nosso exercício? Um objeto de peso 200 newtons é colocado sobre a área maior de um elevador hidráulico, que possui valor de 0,4 metros quadrados. Gente, quando eu estou falando aqui que o peso é 200 newtons, o que que isso significa? Praticamente, em termos práticos. Eu preciso levar para este ponto do elevador, para esse lado do elevador, em conta a aceleração da gravidade? Não, já deu, já. Eu já Seria dei, 200 eu já quilos. disse. Já tá. Então, se eu usei a palavra Newton, opa, já é o peso. Tudo que nos está quantificado, né, como uma grandeza lá em Newton, já foi levado em conta a aceleração da gravidade. Então, aquele cálculo, né, do outro não é mais necessário que se preocupe aqui, pelo menos nesse primeiro momento, que eu ainda não vi o restante. Ele está dizendo que isso é sobre a área maior de um elevador hidráulico, que possui o valor de 0,4. Significa que isto estaria neste lado aqui, não é isso? Sim ou não? Posso usar o mesmo desenho? Sim. Não só posso, como devo. Aquele desenho que eu mostrei para vocês muda? Nunca. Não. Nunca. A única coisa que poderá mudar é eu arbitrar o sentido lá do módulo da minha força. Por exemplo, eu posso dizer lá que no lado maior, que ele disse que é 0,4 e a força é 200, né? Eu vou dizer que a força está, por exemplo, né, empurrando o sistema. Se tiver errado, que ela não esteja empurrando o sistema, o que que vai acontecer no final dos nossos cálculos com o módulo dela? Vai nos dar que sinal? Vou chamar a Juliane. Vai dar um valor diferente. Não, o módulo vai dar o mesmo. O módulo vai dar o mesmo. Vai dar diferente o sinal caso eu tenha arbitrado errado se a força está impulsionando o sistema ou não. Conseguem enxergar isso? Se estiver puxando, ao invés de empurrar. Isso, isso. Todos estão enxergando o que o Fernando enxergou agora? Vai dar o positivo ou negativo, no caso. Isso. O que que eu quero dizer? Ele nos disse que ele tinha lá uma área maior de 0,4 e com uma força de 200, né? Isso. Não lembro. De peso 200. 2.000. É o mesmo, não sei se vocês enxergam aqui, né? É o mesmo que eu pegasse, tá? E dissesse aqui que a minha força estaria neste sentido, por exemplo. E colocasse aqui
200 newtons. Não é 2 Lá mil no final newtons? do... Hã? Não é 2.000 newtons. Ali tá 2.000 newtons. Tá, desculpa. 2.000 newtons. Se lá no processo, ó, no final, desse negativo, significa que isto, em vez de estar empurrando o sistema, estaria que jeito? Estaria assim, né? Se desse negativo. Não sei se vai dar negativo ou não. Não fizemos ainda o cálculo. Só estou me antecipando. Conseguiram enxergar? Sim. Vocês estão muito sérios, quem eu estou vendo o rosto. Marcos? Sim? Mais ou menos? Sim. Conseguindo Sim. acompanhar aí. Tá, então é isso. Bom, o que mudou até agora daquele dia? Nada, absolutamente nada. Então, determine a mínima força necessária a ser aplicada sobre a área menor. Qual é a área menor? Esta aqui. Então, minha incógnita está aqui, não é isso? No 1, né? Sim, não? Sim. Sim, a minha área está aqui. Essa é a minha incógnita, que eu quero saber neste exemplo. Tá? Uma vez que a área menor de valor 4 vezes 10 na 4 metros quadrados, na menos 4 metros quadrados. Por isso que eu pedi para vocês pegarem a calculadora, para que o objeto possa ser elevado. Bom, gente, o que está começando a nos indicar aqui este exercício? Ele quer saber a força 1. O que nós já tínhamos reconhecido no exercício de sexta-feira? Que para pesos, para áreas grandes, né? E ainda com forças grandes, nós precisaríamos o quanto de força aqui na área menor? Pouca? Muita? Pouca. Pouca. A relação era pouca, era metade naquele da aula passada. Porque se nós fôssemos ver lá pela equivalência diária e também do peso a ser levantado, né? Então, a gente já começa a sentir, né, que também vai ser o caso aqui. Se nós estamos aí tentando levantar um peso de 2.000, provável, né, que vai ser pouca. Bom, seguindo em diante. Eu fiz algumas considerações aqui, né? Eu era até para... Vou botar aqui continuação do 2, para vocês depois lá não se perderem, né? Do exercício 2. Bom, quais as considerações que eu botei aqui que eu acho importante vocês verem? A mínima força a ser aplicada sobre a área menor é encontrada por meio do princípio de Pascal, em que... Qual é o princípio de Pascal que eu já vou deixar aqui dito para vocês? Quem é que se lembra? Ninguém? Qual é o Seria a princípio? pressão equivalente em toda a linha. Isso. Pressão equivalente em toda a linha seria. Pressão aplicada sobre um fluido em equilíbrio estático é distribuída sem perda. Então, matematicamente, isso que vocês falaram no bom português, eu posso dizer que a variação da pressão no ponto 1 tem que ser igual à variação no ponto 2, que quer única e exclusivamente me dizer que são proporcionais, não é isso? Sim ou não? Isso. Sim. Isso é isso. Vou botar aqui num grifo aí maior. Ó, isso que alguém leu aí para nós é, matematicamente falando, isto aqui que está em vermelho. Bom, a partir disso, o que mais eu posso dizer
para ir lá para o meu cálculo. Se a variação da pressão 1 é igual à variação da pressão 2, o que o princípio de Pascal, aliado sob outros prismas, nos disse? Que a força 1 sobre o quê? A área 1, não era? Isso. Opa, não deu certo. Vou voltar aqui. Que a força 1 sobre área 1 tem que ser igual à força 2 sobre área 2, não é isso? Isto aqui, este primeiro, é igual a esta nova definição aqui? É igual. É igual. É igual. A gente já viu. Não fiz a dedução matemática, mas nós vimos parte dessa dedução naquele vídeo do laboratório e vimos através do experimento que tem que ser isso. É impossível que não seja, porque está mais que comprovado matematicamente. Bom, sabendo esses dois parâmetros matemáticos aqui que foi elencados aqui no slide, a gente sabe que a força F1 é a força aplicada sobre a área menor, isto está dito lá no problema com outras palavras. A área 1 é a área menor, a força 2 é o peso, né, do objeto aplicado sobre a área maior, e a área 2 ali é a área maior. Bom, como é que a gente acharia isso então? Quem me ajuda? Vou duplicar aqui o slide para nós... Como que nós vamos resolver isso? Cadê o socorro de vocês para a professora? Não me digam que é eu que vou ter que resolver. Como que vai ser resolvido ali? Bom, quem é a força 1? Eu sei a força 1? Não, É a que eu preciso saber. Força 1, eu não sei. Continua como uma incógnita. Eu sei a área 1? Sim. Sim ou não? Sim, sim. Ajuda aí, Diego. Sim, né? Quanto que ela vale? 4 vezes 10 na menos 4 metros quadrados. É isso? 4. Isso. Aqui tá mal, né? Vocês sabem. Aonde tem que estar esse menos 4? Bem aqui em cima, né? Qual é a força 2, gente? 200 newtons. 2.000 newtons. 2.000 newtons. 2.000 newtons. 2.000 newtons. Qual é a nossa área? 2. Quatro, não é? 0,4, desculpem. 0,4. Bom, o que eu consigo tirar de conclusão aqui? Qual é o valor do módulo da minha força 1? Então, qual é o nosso módulo da força 1? Eu vi, né? Na minha aqui eu achei 22,2 newtons. 22? Eu fiz uma regra de 3 simples aqui. Isso, É. eu até coloquei aqui bem Não. certinho para que vocês pudessem ver, mas eu queria que nós chegássemos ao cálculo.
Nós temos que achar 2 newtons. Foi o que tu achou? Não achei 22 aqui, eu me perdi nessa regra. Então, vou ver onde é que eu me perdi aqui. Aqui tinha um erro. Gente, isto aqui vocês estão vendo assim, né? Porque eu não consegui colocar, né, a inscrição, mas este F está aqui, né? E a 4 vezes 10 a menos 4 é o denominador dele, não é isso? Como está aqui, ó. Isso aqui não é o que está escrito lá? Estão conseguindo ver bem a figura? Sim ou não? Quem achou 2 newtons? Quem fez? Isso aqui não é o princípio de Pascal? Aqui onde eu estou passando o cursor? Força 1 sobre área 1 igual a força 2 sobre área 2. Força 1 é quem eu quero saber, não é isso? A área 1, 4 vezes 10 na menos 4, que é o que nós colocamos aqui, ó. Vou voltar aqui. Ó, divididos, F1, né? Divididos por 4 vezes 10 na menos 4. Ok, tá certo. Igual a força 2, que é 2.000, divididos por 0,4. Também colocamos 2.000 divididos por 0,4. Beleza. Que nem o nosso colega falou, ele fez uma regra de 3. Tá certo o raciocínio dele? Sim, eu acho que é saber o força Tá 1. tá mais que certo, né? Tá mais que certo. Então, esta regra de 3 que ele disse, eu não sei quem é que falou para mim da regra de 3, mas tu multiplicou, né? 4 vezes 10 na menos 4 por 2.000, não foi isso? Isso. Não vi quem foi. Foi o Isso, Ariel, né? professor. O Ariel. Então, Isso. foi isso que tu fez. E dividiu por 4 vezes 10 Dividir por pelo... 0,4, né? É que aqui Isso. eu tirei de um livro, tá? Então, aqui ele colocou, como estava em potência de 10, ele trouxe, né, esse 0,4 para potência de 10. Não é necessário, né, gente? Por isso que eu disse para vocês pegarem a calculadora, a gente insere direto ali e já acha o valor do módulo da força de maneira rápida. Eu achei 2 newtons, acabei de confirmar. Quem conseguiu achar 2 newtons? Estão com a calculadora aí para a gente poder fazer de maneira direta? Estão com a calculadora aí? Sim. Sim. Não sei se enxergam aqui, acho que fica meio... Bom, eu vou digitar aqui 2.000. Estão enxergando ali? Tá só invertido, né? Vezes... Tá certo. Isso. Vezes 4. Aí a gente põe lá onde diz EXP, né? De expoente. Ele quer lá, tipo, Eu não sei a calculadora que cada um tá aí, né? sobre esse. Desculpe, Ian, não entendi. Não tá dando de ver. Eu não sei como é que eu abriria melhor a tela. Não, tá Ó, bom, agora deu de ver. Agora deu? Aí eu fui lá embaixo, ó, na minha é aqui embaixo, aqui, ó. EXP, tá? Já. Eu clico ali naquele EXP, só que cada um de vocês vai ter que ver se a sua é a função direta, você tem que botar lá na segunda função, enfim. E digito, vai ficar um Ezinho ali, ó, no cálculo, ali em cima, não sei se dá de ver ali, ó. Tá vendo o E ali? De expoente. Aí eu boto o sinal de menos e boto o 4, que é o meu índice. Tá?
Isso vai me dar 0,8. Coloquei igual, vai me dar 0,8. Vou dividir tudo isso por quanto? Qual é a área do meu cilindro de maior tamanho? É 0,4, não é isso? 0,4. Por que eu vou dividir por 0,4? Porque na regra de 3, vou tentar colocar aqui, que nem o nosso colega lá disse que fez, que está correto, né? Isto aqui é a regra de 3 que ele nos falou lá que fez, ó. É a multiplicação em x, né? Que a gente chama. Estão enxergando? Sim. Vou formatar aqui uma... Vamos ver o tamanho. Não consegui muito, mas aqui. Bom, acho que vocês estão enxergando aqui, né, o x. Eu tenho que multiplicar esses 2.000 por 4 vezes 10 na 4, na menos 4, e o 0,4 por F1. Conseguiram chegar aos 2 newtons? Sim. Sim. Bom, se todos chegaram aos 2 newtons, significa que Pascal está bem certinho, não é isso? Eu estou elevando uma força, um peso, né? De 2.000 newtons. Isso é o princípio lá do meu elevador. E eu preciso de somente 2 newtons para erguer ele. O que a gente novamente chega à conclusão, gente? Aquela que nós já tínhamos chegado naquela ocasião. Que áreas pequenas, não é isso? Sim. Vão ser, né, a força... Pode falar. Áreas pequenas, força pequena, força menor no caso. É, que não importa, né, que aqui tem toda essa magnitude aí, vamos dizer assim, de área, né? Não importa que aqui apareça, né? Aqui foi nos sinalizado aí dois pesos, né? Mostrando que é bastante, né? Para aquele visual nosso, né? De entender que é muito. Não importa. A teoria de Pascal, né? O princípio de Pascal aliado à teoria dos vasos comunicantes nos mostra que a pressão ela é distribuída de tal forma, não há perdas, né? São proporcionais. Então, preciso de pouco aqui, independente né, desta área que seja aqui. Isso confere? Um elevador hidráulico. Normalmente, lá no prédio, quando a gente sobe no elevador, ele dá indicação de peso, não é isso? Sim. O elevador sobe com a carga, ele eleva a carga, né? Normalmente, aí no mínimo 5 pessoas, não é isso? No edifício? Sim. Né? Ele eleva, e detalhe, ele tem que elevar aí em torno aí de 5 pessoas, subentendendo aí um peso mediano aí, mais ou menos, sei lá, uns 70 quilos, 75 quilos, não é isso? Porque normalmente ali mostra uns 800 gramas, né? Uns 800 gramas. Umas 8 toneladas, né? Quanto nos mostra lá no prédio? O peso que ele ergue? O sistema hidráulico do elevador lá do edifício, ele movimenta 5 pessoas com peso mediano, né? Estabelecido ali em cálculo pelo projetista, mais as possíveis cargas acidentais. Quais são as cargas acidentais? As compras que eu estou levando, a bicicleta da criança lá, não é isso? Isso é uma carga acidental que a gente chama, não é? Quando a gente projeta, é o nome que a gente dá. É uma carga que não existe sempre.
mas ela tem que ser considerada, porque em algum momento eu vou estar chegando no edifício, vou estar embarcando ali com mais pessoas, com compras ou com alguma coisa que gere, né, mais excesso ali de peso, vamos dizer assim. Sem contar que o sistema hidráulico tem que ser altamente eficiente, não só para movimentar a carga permanente, né, mais a carga acidental e alguma carga concentrada que possa ser ali, né? Ou seja, as pessoas, as possíveis compras e mais o peso próprio dele, não é isso? Não é isso que o sistema hidráulico faz? Sim. 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 Então, mostrando, né, a eficiência e que isso é uma grande verdade. Com tudo que nós temos lá, o cabeamento, porque ninguém me disse, né? Mas a gente sabe que existe. A gente tem um poço do elevador, não é isso? Lá embaixo, a gente tem os batentes, não é isso? Um molejo para a questão, né, do funcionamento dele numa condicionante aí de segurança, né? Em torno aí de uns 3 metros, 4, dependendo do tamanho do elevador, a gente tem de escavação no prédio, para baixo do prédio, né? Tudo isso concretado às paredes, para que ele possa ter aquele amortecimento. E o interessante, que não é a nossa função aqui o estudo, mas que a gente, de um outro prisma, também estuda isso, né? Que é a questão, né, da cinética, né? Do movimento, né? Das coisas, que são lá as leis de Newton. Quando a gente sobe, só a título de curiosidade, né? Quando a gente embarca no elevador, quando subimos, qual é a sensação que a gente tem? Quem lembra lá quando anda no elevador? Que sensação nós temos que é um efeito da pressão e fundamentado muito bem pelas 3 leis de Newton? Gente, quando complicar essa aula. Não, essa aula tá bem, olha só. Quando tu embarca, eu quero que tu entenda porque isto tem a ver com o que nós estamos estudando de fato, não só a questão do hidráulico do elevador, da elevação daquela parece que aquela quantia de carga por algo, né, tão pequeno, né, com uma força tão pequena para aquele movimento. Mas, por exemplo, se tu embarcares no elevador e ele vai subir aí, sei lá, 8 andares, né, 10 andares, sei lá, quantos forem necessários, a sensação de que tu tem é que tu tá sendo empurrado para baixo, não é isso? Com a gravidade? Sim. A lei de Newton nos diz que um corpo, quando em movimento, tende a ficar em movimento. Assim, quando em repouso, tende a ficar no repouso. Por isso que dá essas questões. Mas a gente já estudou pressão. E a gravidade Sim. exerce, não exerce sobre nós? Então, por isso que lá no elevador, quando o nosso sistema lá, hidráulico, né, do elevador, tende ao movimento, ele nos leva lá para cima, o nosso corpo quer ficar estabilizado no andar que estava. A gente tem a sensação, quando dá aquele golpe brusco, né, quando a gente sobe, né, quando avançamos em altitude, de que nós estamos indo, né, fixados mais abaixo. Assim, quando ele desce, a gente tem naquele momento, né, naquele instante que ele está fazendo isso, a sensação de uma pequena, não estou dizendo que aconteça a levitação, né? A gente sente aquela sensação de como se a gente fosse ficar no 8º andar e ele desceu, assim, por uma fração. Só tua alma vai. Hã? Só a alma vai. Só a alma vai. Isso aí. Nunca sentiram isso, gente? Isso são os efeitos... Hã? É estranho. É estranho. É estranho, por isso que tem pessoas que têm fobia. Então, mostrando o quê? Nós temos ali vários efeitos mais físicos, desculpem, tá? As aplicações das leis de Newton, as 3, de maneira direta. Efeitos de pressão. Quem concorda?
já vimos isso. Quando subimos em altitude, temos esse efeito, né, que nos dá por uma fração de segundos, né? E a mesma coisa quando descemos de modo brusco. Então, hoje em dia, os elevadores, né, mais modernos, eles já estão atenuados, né? Eles têm toda uma preocupação, né, com essa questão do conforto, né, do usuário para atenuar esses efeitos. Inclusive, elevadores aí em edifício mesmo, tem os elevadores de carga, né, que a gente chama, que são aqueles que até têm ali outras condicionantes para que essas não sejam quase que imperceptíveis, vamos dizer assim, né, pelo usuário. Vocês podem me fazer parar, né, se eu tiver falando alguma coisa que não deve, não é isso? Não, tudo tranquilo. Tá Tá tudo bom, tranquilo? Tá bom? Não, porque daqui a pouco eu tô aqui falando e vocês não estão me acompanhando, mas eu quero que vocês vejam isso aqui não como uma coisa maçante, porque se nós formos analisar é física pura. E física é algo brilhante, se a gente for ver, está em tudo, e a gente não se dá conta que tudo é a mesma coisa que a gente está estudando aqui em pneumática. Não é isso? É muito legal física. É muito legal. Eu gostaria que vocês vissem a física como algo, como eu enxergo, bem legal, que a gente tem que aplicar e ver ela no nosso cotidiano. Bom, aqui tem um terceiro exercício. Será que vocês se arriscam aí a fazer ele sozinhos? O que acham? Olha, eu vou dizer que eu não me arrisco porque eu cheguei agora. Oh! Não, vamos fazer, mas vamos ver se vocês me ajudam mais do que eu a vocês. Vamos lá, vamos tentar. Deixa eu pegar as coisas aqui para você. Ó, vou ler aqui para vocês. Uma força F1 é aplicada sobre a área menor de um elevador hidráulico. Novamente, gente, está nos remetendo àquela situação que nós já tínhamos. Uma força F1 sobre, né, um lado ali qualquer, poderia ser aqui? Pode ser, mas está nos dizendo ali aplicado sobre a área menor. De acordo com a nossa figura aqui, temos 2 cilindros, que nem já falamos, né? Tem um fluido, ele está sendo submetido a um fluido hidráulico, e é no lado menor. Então, aqui. Bom, prosseguindo. O que nos diz mais? Que, sabendo que a área maior, A2, é o quíntuplo da área menor, A1. E que a força F2 exercida sobre a área maior é de 2.000 newtons. Determine F1. E aí? Que legal, né? Gostaram? Então, vou botar aqui exercício, né? Novamente, vou botar a continuação, né? Do 3. O que a gente quer saber aqui? A força F1, correto? Essa é a minha incógnita. A área A1 é igual ao quê? A1. Bom, eu sei que a minha área 2 é quantas vezes a área 1? 1 quíntuplo. 5 vezes. 5 vezes o quíntuplo. Então, 5 vezes a 1. Opa! 5 vezes a 1. Eu posso chamar minha área 1 de A1 mesmo? Posso, né? Posso ou não posso? Pode. Posso, não só posso, como devo, porque ela é
Bom, de tudo aquilo que eu disse agora há pouco aqui, né? Que parecia algo, um bicho de 7 cabeças, vocês viram que ficou nisso. Se ficou nisso, ficou exatamente o que para nós, que somos aí expert em física? Pior, mais complicado. A gente está muito bom em física, Precisamos né? descobrir primeiro a área 1. Tá, a área 1 eu já sei. Certo. A minha área... Não, a força 1, né? A força 1, isso. Força 1. Área... Força 1. Ela é força 1 dividido força 1 sobre área 1. Isso. O que que... Primeiro lugar, quando eu falei que ele era submetido a um elevador hidráulico, né? Quando eu falei essas palavras aqui, quem é o solucionador desse problema? Pascal, querido, não é isso? Aquele velho amigo. Aquele velho amigo que vocês adoram e eu também. Então, vocês adoram ele, para. Ela escutou? Claro que eu escutei, mas eu escutei tudo. Vocês nem imaginam a capacidade que tem o ouvido de um professor, né? Sabem disso, né? Sim ou não? Sim. Sim. Então tu escuta meus vizinhos brigando no condomínio. Oi? Então tu escuta meus vizinhos brigando no condomínio aqui no apartamento. Professor escuta longe. Vocês estão lá no fundão. E ele tá lá escutando tudo no quadro. Ainda mais se for mulher, né? Que aí você sabe que a desgraça aumenta, né? Não é verdade? Bom, brincadeiras à parte, o que me interessa de tudo isso? Que se é Pascal, eu tenho exatamente essas condições aqui, né? A variação da pressão no ponto 1 tem que ser igual à variação da pressão no ponto 2. Posso dizer isso? Posso, não só posso, como devo. Devo dizer. Então, significa que minha força 1... Tudo porque eu botei sublinhado ali. Significa dizer que a minha força 1 sobre área 1 tem que ser igual a quem? Força 2 sobre a... Isso aí ficou força 1 dividido por área 1. Claro. Força 1 divididos por área 1. Isso aqui é isso aqui, tá, gente? Deixa eu ver se eu consigo fazer igual em cima, então. Uma enjambra aqui, né? Que às vezes eu não consigo. Vamos ver uma coisa aqui. Vocês sabem que para tudo tem solução, né, na vida. Opa, consegui. Essa aqui é a minha equação? Sim. Isso aqui é igual a essa aqui que eu botei do lado? Sim. Sim. Perfeito, tá? Ficou. É igual tal qual. Bom, prosseguindo. Quem é a minha força 1? Deixa eu ver se eu consigo fazer outra coisa. No Excel só, mas aqui tá difícil para mim. Vamos ver, eu vou tentar inserir aqui a equação para vocês. Qual é a minha força 1? Não sei, né? Quero saber. Não sei.
Qual é a minha área 1? Área 1? A própria área 1. Correto? Deixa eu ver se consigo. De novo. Bom, não vou conseguir. Vamos ver o que eu consigo aqui. Igual... Bom, qual é a minha força 2? 5 vezes a área 1. Não, força 2. 2.000 Ah, tá. Força 2 é 2.000 newtons. 2.000 2.000 newton. newtons. Então, estamos nos saindo bem até, né? Para quem está aqui de... Vamos ver se eu consigo aumentar esta letra. Olha, consegui. Melhorou para enxergar aí? Bom, Ah, Bom, até aqui tudo bem. Eu Melhorou. admiti... Melhorou, né? Eu admiti que a minha força 1 é o que eu quero saber. Então, do ladinho da força 1 aqui, vou ver se eu consigo colocar uma interrogação. É o que eu preciso saber. A minha área 1, né, da minha... é a própria, não é isso? É isso, né? sim. Sim. A minha força 2, eu disse anteriormente que era 2.000 newtons. Então, perfeito. E a minha área 1 é... A minha área 2, desculpa, é 5 vezes a minha área 1. Área 1. Ali embaixo não é a área 2? Ah, tá. Eu substituí. A minha área Ah, tá. 2, Ah, tá. Tem que né, ser é bem igual babado. 5 vezes a área 1. Vou botar aqui o quanto... Não, vamos botar... Eu vou botar aqui para vocês terem o quanto vale este aqui. O A2 é igual 5 vezes, né, a área 1. Estão enxergando bem aí? Sim. Ó, então, com base nisso, eu posso pegar agora e substituir ele aqui, ó. Ok? Beleza, né? Botei uma seta aqui dessa aqui que eu substituí aqui. Bom, o que eu tenho que fazer agora, gente, para que eu possa isolar a minha variável? Qual é a minha variável que eu quero saber? O F1, não é isso? É isso. Aí é toda Não senti três, né? mesmo. É o F1, beleza? Sim. Então eu vou lá. Ó, como é que eu posso fazer isso? Teve um colega antes lá, Regra de... o Ian, que tinha dito, né, regra de 3. Então, farei uma regra de 3. Ó. Vou deixá-la um pouquinho mais evidente aqui. Ó, na regra de 3, eu tenho que multiplicar aqui o meu A1 por 2.000 e o meu F1 por 5 vezes a área 1. Vou botar aqui de novo para vocês terem. Tá indo muito rápido? Não, tranquilo. Tá tranquilo, né? Então, tudo isso porque eu quero saber este cidadão aqui. Vou botar ele em amarelo, para a gente não... Uma cor que chame atenção, sei lá. Em amarelo, tá? Então, vou passar aqui para baixo
Se eu conseguir escrever, né, aqui embaixo. Tô conseguindo. Então, F1 vezes 5 vezes a área 1, não é? Ah, mas... Isso tem que ser igual a quê? Ele vai ser igual a quem? Multipliquei. O cursor do mouse aqui, não sei se vocês enxergam. Meu F1 vezes 5 vezes área 1, que está aqui. Isso tem que ser igual... F1 é igual à área 2. A 2.000, né? Vezes a área 1, não é isso? Isso aí. Não senti firmeza. É isso ou não é isso? Não escuto, Marcos, tu falar. 2.000 vezes área 1. É isso, gente. Ou não? Ah, sim. Posso prosseguir? Não adianta a gente prosseguir se tem alguém perdido. Tá tranquilo? Enquanto sim. Tô prosseguindo, Sim. então. Vou prosseguir. Bom, por que isso? Porque lá eu sabia que era área 2, porém lá anteriormente estava dito que a área 2 valia 5 vezes a área 1. Botei essa seta aqui indicando que aonde tinha que dizer A2, eu coloquei o valor da área 2. Se eu tivesse dito que a área 2, por exemplo, era 5 vezes 1, eu já estava com 5 aqui direto. Vocês talvez teriam entendido melhor. Em síntese, é isso. Tô na aula. Eu sei, Diego. Não, desculpa, é que o Tô meu irmão deu no brincando. WhatsApp aqui. Tô De brincando. novo essa desgraça, pelo amor de Deus. Então, gente, Tô na qual é? aula, Tô na aula, cara. Quem Estamos que eu te vendo, preciso? estamos te vendo. Tô na Quem que eu- aula, cara. Estamos te vendo. Desliguei ele. O A1, o F1, desculpem, é a quem eu preciso continuar sabendo, não é isso? Eu vou É isolar isso. ele. Posso? Posso ou não posso? Desculpa aí, pessoal. Foi mal. Pode. Posso. Sim. Não só posso, como vou Aí- fazer isso, queiram Aí vocês ou passa não. dividindo ali. Isso, vou botar para cá agora para a gente poder se organizar. Só peguei ali a fórmula que eu tinha inserido para conseguir botar a infração para vocês verem. Bom, esse F1 está isolado. Eu sei que quem está com a variável, que é o que nós precisamos saber, é aquele que será quem? O denominador, não é isso? Sim ou não, gente? Isso. É isso. Sim. Então, aqui eu vou colocar 5 a 1. Aqui em cima é quem? 2.000 vezes A1. Tô certa? Tô errada? Que ninguém me diz nada mais. Seria 2.000 newtons ali, não teria que botar o N ali ou não? Não tô levando em conta o N. Por Não teria quê? que botar o... Tenho e vou Não tá botar no levando. final da equação. Não estou levando em conta agora por qual motivo? Quem sabe me dizer? Porque eu não estou trabalhando com outras forças ou massas que não estejam na mesma unidade. Por isso que eu não coloquei. Quem me perguntou? Entendeu? O Ariel. O Ariel. Entendi. Aqui no cálculo eu fiz assim, todo com o Newton do lado ali. Isso. Tu podes fazer assim. Eu não coloquei, porque como a gente está No meu já trabalhando tinha- com eu valores tinha de botado área ali.
Isso, com valores de área que estão lá em subentendidos, vamos dizer assim, eu não quis colocar para não complicar, mas tu podes fazer como tu pensou. Gente, a força F1, vou grifar em amarelo, porque eu preciso urgente saber dela, que eu não sei ainda. Eu fiquei, então, com 2.000 vezes área 1 divididos por 5 vezes área 1. Esta área 1 aqui, que eu vou grifar em vermelho, com esta aqui, um número dividido por ele mesmo, quanto que dá? 0, dá para anular. Dá para anular. Eles já. Opa, quem é que me falou 0? Quem disse 0? Fernando. Fernando, se esse número for 0 ali, eu tenho o valor do módulo da força F1? Se A1 divididos por A1 der 0, eu vou ter 2.000 vezes quem? Vezes o 0 que tu disse. Aí a minha força 1 não existe. Concordas? Concorda, Fernando? Que não é 0? Todo número multiplicado por 0 dá 0. Isso, anulando, né? ele equivale a 1. Essa divisão aqui é 1. Então, eu vou ter basicamente, eu vou botar aqui, que nem a professora lá na escola diz, né, que a gente corta o número, esses dois, não é isso que ela diz lá pra gente? É ou não é, gente? É, né? Botei um traço aqui, ó. Corta ali. Eu cortei, que nem eles falam lá de maneira, né? Que a gente diz vulgarmente que cortou aquilo ali. Significa o quê? Que o número dividiu por ele, deu em módulo 1. Bom, ficou muito fácil agora, né? Uma barbada do dia, não foi? Quanto que deu isso aí? 2.000 divididos por 5, quanto é? 400. 400 newtons. Muito difícil isso. Que barbada, né? A gente não pode se perder na hora de armar esse problema, né? Na hora de armar o problema, o Fernando tá certo. A grande sacada é a gente entender o que está sendo nos solicitado. Minha sugestão para vocês. Às vezes, quando a gente pega um problema matemático e físico, a gente quer sair calculando e aplicando o formulário, né? Não é isso que a gente quer fazer? Já quer logo colocar... Não, primeiro a gente lê, primeiro a gente entende. Vejam que aquelas áreas ali, na hora que nós levamos em conta apenas o português, não sei se vocês concordam comigo, parecia que era algo, quando se iniciou a ler, complicado de se achar a área. Mas não era, né? O tempo inteiro, a área que nos era relevante, por assim dizer, era 5, não é isso? A área 1 era 1, né, gente? Se nós não quiséssemos ter feito isso, nós tínhamos feito de cabeça desde o início. Posso afirmar isso para vocês? Pode. Sim, posso. Pode. Posso e devo, porque é isso que eu quero que vocês façam. Desmistifiquem da cabeça de vocês aquela coisa maçante que a gente tem que estar lá atrás de um beabá. Não, isso aqui não é aplicação de fórmula, né, por fórmula, não. Isso aqui é um raciocínio lógico. Então, ali, bastava eu ver que se a outra é 5 vezes uma que ele não me disse módulo nenhum, é porque é 1 e a outra é 5. Então, eu já poderia ter aplicado isso, né? Que é o que a gente faz lá no concurso, né? Lá no vestibular. Eu, né, que sou velha, fiz vestibular, era assim, né? A gente não levava em conta essas coisas, a gente levava em conta a maneira direta de raciocinar. Então, ali, quando a gente teve essa sacada,
O nosso problema todo está aqui, ó, aonde eu estou passando o cursor aqui, ó. Está aqui. É isso. Era só isso que a gente tinha que fazer e, né, montar isso aqui, né, caso alguém pudesse achar que ia se perder e tal, ou se é uma prova, né, que tem que comprovar a tua linha de raciocínio, o correto é isso que a gente fez, mas era só aplicar isto. E, novamente, quando eu acho esses 400, tá? Para levantar aí um elevador hidráulico, né, que tem numa extremidade 2.000, mostrou novamente o quê? Que a relação força sobre área, né, que é a pressão, ela de fato é proporcional ao outro ponto, não é isso? É. Né? Então, vocês vejam. Eu não sei se vocês se deram conta que os 3 exercícios que a gente fez, o primeiro sexta-feira, que a gente recapitulou hoje, e depois os outros 2 agora, todos eles, tinham que levantar a força 1, tinha que levantar um peso na extremidade 2 de 2.000 newtons. Não é isso? Isso aí. O que mudou? A equivalência da área, que automaticamente mexeu com o módulo da minha força. Então, assim, ó, provando que realmente, né, essa pressão ela tem uma constância, né, ela é proporcional em todos os pontos, e que depois que Pascal descobriu isso, é como se ele tivesse tido aí uma grande sacada, né? Depois que as pessoas conseguiram aplicar o princípio de Pascal, porque vocês vejam em tudo, né, que nós podemos, que já está até maçante, exaustivo aqui da gente comentar, né? Que vocês aí com pouca força conseguem movimentar grandes cargas. Aonde mais eu consigo enxergar isso diferente do que eu tenho mostrado aqui para vocês, né? Um elevador hidráulico. Aonde mais eu consigo ter algo de esbelto, aparentemente pequeno, com pouca força, né, entre aspas, e que movimenta aí grandes toneladas. Mais aplicações de Pascal. Posso falar que um guindaste usa esse princípio? Diego, eu tô com o áudio desligado. Eu tô com o áudio desligado aqui, agora que eu fui ver. Tá. Sim, sim, um guindaste. Gente, um guindaste é um clássico, né, disso. Eu não sei se alguém já... Claro que vocês talvez até vejam outras movimentações aí de cargas, talvez até mais significativas do que o exemplo que eu vou dar. Há um ano e pouco, acho 2 atrás, eu trabalhei, né, fazendo a reconstituição de uma estrada lá na eólica. Não sei se alguém conhece o parque eólico, aquele que tem aqui... Ali é Santa Isabel, eu acho, né? Indo pelo Santa Isabel, aqui na Quinta. Eu trabalhei ali. Da Seta Engenharia? Oi? Da Seta? Ali, acho que a Seta esteve ali. Isso, eu fui eu não entendi muito bem ali, porque eu não fui com fim, né, nada envolvendo aí a parte do funcionamento eólico. Meu assunto era solos, né? Mas, enfim. O que eu assisti lá? Eu assisti montagens daquelas pás, né, ali daqueles cataventos, não sei bem como é que eles chamam, né? Aerogeradores. Os geradores. Então, e aqueles guindastes, né, da Darcy Pacheco lá, né, e um auxiliar, aquilo é imenso. E a gente vê aquilo no ar, parece nada, não é isso? Sim, sim. Parece nada. Então, assim, ó, aquele guindaste, ele tinha um poder, tá, de içamento, assim, astronômico. Porque
a capacidade, o que ele içava ali de peso, para vocês terem uma ideia, e eu que estava trabalhando na área de reconstituição da estrada, que é uma estrada de chão, né, ensaibrada, ele era capaz de içar aquela barbaridade, porque aquelas pás são imensas. Elas têm aí, não sei, acho que quase 12 metros. Era uma coisa assim, que tu olhando ali no chão, tu dá um diso que tu tá enxergando lá em cima, porque é muito alto, não é? E tanto era o peso que ele içava, tá? Que tinha aquele processo ali de afundamento do solo. No entanto, que nos dias que a gente esteve lá, né, que eu estive, tinha que passar depois e reconstruir a estrada do buraco que ficava. É muito peso, não é isso? Sim, Eu trabalhei no começo lá, Viviane. Eu era técnico de segurança da seta e a gente foi para abrir a estrada até chegar às torres. E o que foi de saibro, é uma coisa que eu nem conhecia, se chama olho d'água. Que os caras botavam carreta de saibro e nunca acabavam. E nunca acabava. Uma coisa incrível. Aí os caras da região aí falavam, não, vocês vão ter que desviar ou vocês nunca vão acabar isso aí. Aí iam desviando. Cada peça de hélice, ela varia numa média de 15 toneladas. 15 toneladas. Para dizer que um hidráulico daquele, contudo, que a gente admite que ele tem que ele é uma máquina, né, bem robusta, mas para fazer aquilo sozinho, mostrando aí o poder que tem, né, desse princípio de Pascal, não acha? E o Isaac, gente, a título de curiosidade, ele falou algo que eu já comentei com vocês aqui, mas com outras palavras. Ele falou no olho d'água. O olho d'água, né, Isaac, pelo que tu viu lá, né? É aquele processo... É incrível, tu olha uma poça. O mais olha incrível uma é que tu olha poça, assim, de 2 metros por 2 metros, uma poça d'água que ela nunca acaba. Tu pode botar ela areia não que for acaba nela. nunca. E Nunca, eu já tem que falei isso para desviar, vocês aqui. Tu pode botar ali inúmeras caçambas, né, de saibro. E pode não ser suficiente, né? E às vezes tu tem que abandonar o trecho e substituir por outro. Por que isso? Por aquele processo que eu falava para vocês. O solo, assim como o nosso lubrificante, lembra quando a gente estudou melhor os óleos, que eu dizia, né? Ele perde a propriedade, por isso que a gente troca. Vocês mesmos me ajudaram, me auxiliaram, né? Admitiram comigo que os lubrificantes, se eu boto aquele óleo sintético, não é isso, no carro? Eu ando 10 mil quilômetros, eu substituo e ele está lá com perda das suas propriedades. E eu falei para vocês aqui que, no meu exemplo, né, que lá da parte civil, o solo acontece isso. Depois que ele perde a umidade ótima, que ele perde o seu poder, né, de regeneração, enfim, né, que ele perde aquela propriedade dele. Compactação dele, na verdade. Ele rompe a sua barreira, né? Assim como um plástico, né? Tu vai, estica, ele não volta mais. A mesma coisa é o solo. E isso, quando acontece esse tipo de coisa, dá o fenômeno que o Isaac comentou, né? Que é aí o olho d'água, outros fenômenos não tão comuns na nossa região, né? Como até a questão de areias movediças, né? Que ninguém fica soterrado numa areia movediça, tá, gente? Não existe isso. A areia movediça aí, ela afunda, né, um objeto em torno de 1,20 m a 1,5 m no máximo, né? Então, que nem aquelas coisas de desenho animado, ninguém some ali, né? Mas um solo, né, mal, um olho d'água, por exemplo, a gente perde, né? Eu não sei se o Isaac, se ali chegou a ver estaqueamento, Isaac, tinha? Estaqueamento de solo? Estaqueamento batistaca, tu diz? Batistaca? Não, teve muito rolo compactador, né? Tinha 2. Um em cada extremidade. Tá. Passou a cada quilômetro normal se vai 3 caçamba de 40 metros de saibro. Lá era algo à parte que eles nunca tinham visto. Eles gastavam o dobro. O dobro. E o caminhão ia umidificando também, né? O solo ali, para compactar mais ainda. Porque ia muito peso que ia passar por ali, né? Sim. Essa parte do olho d'água aí é algo que eu nunca tinha visto, né? Aí o olho d'água é incrível, o próprio cara da região pegou e mostrou pro Lando lá, para mim e pro engenheiro da obra. Ele falou assim, tá vendo aqueles pinheiros lá? Tá dizendo aquilo parece areia de praia ali, né? Não, aquilo ali era um banhado que tinha. Aí eu botei os pinheiros para conseguir passar para lá, senão não tinha como passar.
Porque isso aqui é um banhado. E cheio de olho d'água. Pode Então ir desviando por onde tiver olho d'água, assim. Ele já avisou, já. Mas aí vocês vejam que brilhante é a física, né? Que eu quero que todo mundo saia apaixonado por ela daqui, né? Porque ela é realmente, assim, útil na nossa vida, né? Porque vocês vejam, num lugar como esse, que a gente está pisando, né? O colega que está nos dizendo, eles estavam ali fazendo uma obra enxergando e não conseguiam liquidar com esse processo aí de, né? Com esse tipo de patologia do solo, né? E, no entanto, a gente consegue fazer um estaqueamento, por exemplo, no mar, em rios, e fazer uma ponte, não é isso? Quem explica isso? A física feliz, não é? Não é a engenharia que explica isso. Não são os engenheiros, e sim os físicos e os matemáticos, né, que foram pessoas lá que fundamentaram as teorias para que nós hoje pudéssemos tocar, né, essas coisas de uma maneira a fazer o progresso, né? Mas se eles não tivessem tido esses preceitos, né? Porque se vocês forem analisar mesmo, eu adoro o princípio de Pascal, eu acho muito interessante, eu vejo a aplicabilidade dele no meu cotidiano de fato, assim, né? Como outros, né? Que existem também, para vocês verem que não existe, né, um engenheiro bom, existe lá um físico, né, um estudioso que antes, né, fundamentou tudo isso e alguém que gerou um modelo matemático que possibilitou. Porque aí vocês vão olhar, que tecnologia, né? Um elevador, uma prensa, né? Um guindaste, né? Gente, isso é muito velho, isso já está sendo falado há muito tempo, né? Por pessoas que estavam lá num processo de estudo que hoje a gente acha tão difícil, né? E eles com tão pouco subterfúgio, digamos assim, conseguiram isso. Bom, eu vi um bebê, acho que é do Antônio, ele chegou ali, o bebê no vídeo. Adoro os bebês quando eles chegam. Oi, nenê. Coisa linda! Ela é faceira. É um baita sorrisão. Ela é faceira. Oi! Que coisa fofa. Bom, então, eu acho que se eu resolvesse falar de outra coisa aqui, vocês iam me correr daqui do vídeo, não é isso? Cadê o Milton? O Milton já sumiu há horas. O Milton, sim. Já Não, eu tô quietinho. Hoje foi cansativo. Milton. 5 minutos, Milton. Tô só escutando. Bom, então o que eu queria ver com vocês hoje, que não vou ver, só vou comentar, né, a fim de nós iniciarmos aí amanhã uma nova fase da nossa vida. Né? Já entendemos basicamente como que funcionam nossos fluidos, não é verdade? Seja ele, né, um fluido aí daquela maneira que o nosso cérebro nos remete, né, um óleo, por exemplo, ou a água mesmo, né, falando hidraulicamente, ou um gás, que é o nosso bambambam aí da pneumática, né, quem vai seguir aí essa trajetória. Mas o que a gente precisa entender? A gente precisa começar a entender agora que assim como as linhas hidráulicas, né, existem as suas peculiaridades, uma linha pneumática, apesar de muito mais simples, ela precisa ser dimensionada, que nem eu já comentava com vocês, e bem dimensionada, levando em conta, inclusive, né, a expansão dela aí, sei lá, em 10 anos, 5 anos, né, isso vai ser de acordo com a probabilidade aí de crescimento da nossa fábrica. E para isso a gente tem alguns mecanismos, né? Alguns meios que podem fazer com que essa linha seja eficaz e também, né, a gente consiga ter aquele fluido, né? Que no caso, vamos começar aí a falar de ar, vamos dizer assim, né? Comprimido de maneira eficiente. Já vimos também, vamos ver melhor, que o ar ele precisa, assim como os outros tipos de fluido, estarem, né, de maneira livre de sujeiras, né? Eles precisam ter uma certa purificação. Vamos ver aí adiante purgadores, filtros, né, que precisam ser acoplados, válvulas, né? E vamos começar dentro desses subterfúgios da nossa linha, né, para otimizar a nossa pressurização e a entrega, né, final do nosso ar comprimido lá
na alimentação, vamos dizer assim, a gente vai iniciar falando aí de compressores. Bom, vocês aí que estão na fábrica, acho que devem saber até melhor que eu, né? O que seriam os nossos compressores? O que a gente precisa saber deles? Que nós vamos falar amanhã. Mas eu quero já que vocês já vão pensando, né? Sonhando com eles hoje aí. Quem me ajuda? Compressor. Ninguém me ajuda? Bom, essa parte pneumática aí, ele é o coração, né? O compressor é o coração na parte pneumática, né? Porque... É o gerador do ar comprimido, que tu dimensiona ele ali de acordo com o que tu precisa na tua linha. No caso. Eu não dimensionar ele para 7 bar, 8 bar, de acordo com a tua necessidade. Exato. O que a gente vai começar a estudar amanhã? Primeiro, nós vamos ter vários tipos de compressores. Nós vamos ter 2 linhas aí para seguir de acordo com os tipos que a gente pode obter lá no mercado, que vai ser que nem os nossos colegas falaram. Primeiro lugar, nós vamos saber o que a gente requer. Bom, eu preciso de um compressor simples. Eu preciso de um compressor... Eu lá, Viviane, uso muito. Preciso de um compressor para nível de limpeza e de pintura. Tá? Jateamento ali e pintura. Papai tá dando aula. Pensei que era comigo. Por que eu estou dizendo que eu preciso? Porque lá onde eu trabalho, na construção civil, edifícios, por exemplo, gente, eu não tenho como pegar e fazer uma reforma, né? Tirar remoção de tinta, por exemplo, com uma trincha ou com uma espátula que nem eu faço dentro de um quarto de uma pessoa. A gente usa o quê? Um compressor, jateia, né? Aquilo ali com água, não é isso? Faz a remoção por camadas. Quem vai me tirar essas camadas ali de sujeira ou de tinta, por exemplo, é a pressão que eu tiver na linha. Né? A pressão da água, alguém falou aí. E é isso. Um exemplo que eu tenho bem disso aí para vocês entenderem foi quando eu fiz eu trabalhei no shopping, aquele no Praça, da fundação até a conclusão. E depois fui remanejada para aquele prédio ali, que era o antigo Jockey Club. Aquilo ali estava em ruína. E tinha tinta sobre tinta sobre tinta, camadas e coisas, né? Como é que a gente removeu tudo aquilo? Com jateamento, hidrojateamento, né? Ali o nosso fluido era água mesmo, né? Um compressor que fazia aquilo que a gente conhece lá como lava-jato, né? Vulgarmente. Mas o que era? Água, né? Pressurizada ali, né? É um tipo de compressor que o fluido é água. Tem outros? Tem. Então, amanhã nós vamos começar a botar isso, né, em ordem na nossa cabeça. Nós vamos nos ordenar. Bom, eu posso, então, ter compressores basicamente por ar, né? Eu posso ter aí para sistemas industriais, que são compressores aí com maior custo, por exemplo, né? Eles têm lá uma finalidade maior de entrega para alimentação de alguma linha. Eu posso ter compressores a gás, eu posso ter compressores com finalidade lá de refrigeração, né? Posso. Posso ter compressores a vácuo. Aonde se aplicaria? Não sei se tem alguém que trabalha em refinaria aqui. Lá eles têm um processo de catalisação, né? Do qual eu não entendo muito bem, tá, gente? Eu sei o básico, tá? Mas eu sei que existe. Eles têm lá o que eles chamam de FFCC, alguma coisa, o flare, alguma coisa assim, né? Que eles têm um processo de uso de compressores lá, que ele trabalha no vácuo. Bom, dentro disto, nós vamos ter essas subclassificações, né? Quanto a necessidade dele, a finalidade dele, né? E depois nós vamos começar a subdividir ele quanto às suas funcionalidades e aí, então, nós vamos partir para aqueles que vocês talvez já soem melhor para vocês, né?
os parafusos, os dinâmicos, enfim. Então, isso nós vamos ter tudo bem norteado na nossa mente amanhã e vamos entender a função. Quando alguém falar o que é um compressor, o que eu quero que vocês que venham na mente de vocês e que vocês lembrem aqui das nossas aulas? Eu não quero que vocês fiquem lá decorando, né, as 20 possibilidades de compressores que existem em funcionamento. Não, isso não existe. Mas eu quero que venha na cabeça de vocês o que é o princípio de funcionamento, o que a física de um compressor exige. Bom, isso é uma máquina, né, eletromecânica, que capta ar da onde? Da nossa atmosfera. Quem é a nossa atmosfera? Aquelas camadas, e a mais próxima de nós, que a gente estudou aqui nessa disciplina, né, capta ar, armazena, né, faz o processo ali dentro e entrega de maneira pressurizada. É isso que vocês têm que saber. E depois disso, né, vocês vão conseguir, entendendo ali, né, a classificação deles, qual a função deles dentro das nossas linhas aí pneumáticas ou hidráulicas e de acordo com o que vocês vão utilizar lá na indústria. Beleza? Depois deles, quero estudar válvulas com vocês e atuadores para nós depois poder chegar a mais cálculos felizes como os de hoje. Que tal? Muito bom. O Marcos, eu acho que me xinga lá com o som desligado. É vergonha de timidez mesmo. Eu falei, oba, bastante cálculo. Para, Marcos. Para, Marcos. Para. Não faz isso. O Diego adora cálculo. Não, eu gosto. Bom, todo mundo gosta de cálculo. Isso. Sério? Já viu aquela série Todo Mundo Odeia o Chris? Já. Não é sério, tô brincando. Todo mundo odeia a Viviane, é isso que vocês iam dizer? Não, nada a ver. Cálculo. Conserta agora o que falou aí, cara. Eu não entendi. Eu não entendi isso que tu quis dizer, mas tudo bem. Pareceu até que a minha cena com a Natália. Rever as notas. Olha o Milton. Eu não entendi. Achei que o Milton já tinha ido embora, né? O Milton tá indo aí, o Milton. Não, foi relação a cálculos, Viviane. Tu entendeu, velho? Foi relação a cálculos. Eu não sei, não sei. Eu vou abrir aqui a chamada. Vamos ver essa nota aí. Bom, ontem foi feriado. Vamos botar aqui a chamada ligeirinho. O Alexandre tá aí? Não. O Alexandre Chimendes também não, né? O Andrew. O Antônio tá aí, né? Presente. O Ariel também, né? O Bruno eu vi no início da aula, não sei se ainda permanece. O Diego tá aí. Eu. O Euler não, a Fernanda não. O Gabriel. Tô aqui. O Giovanni estava aí. O Guilherme. Estou. Presente. O Henry sumiu, de sumido. O Ian tá aí. Presente. O também. O Jefferson tá, né? O Jefferson tava? Não. Pensei. E o Jerry? Oi, professora, desculpa, o Bruno tá presente, viu? O Bruno tá, eu já botei. Eu não te respondi. Ah, tá bom, obrigado. O Bruno, eu te botei presença, que eu te dei acesso, eu me lembrei que tu entrou depois, né? Tá bom, isso. Tá. O Jerry tá aí? Obrigado. Não? O Jesus também não. O Lucas tá aí, né? Tô. O João Márcio. O Lucas tá. O Luiz Fernando. Presente. O Michael Cardoso. E o Michael Rodrigues Guimarães. O Michael Guimarães está aqui, eu já vi. Cardoso está aqui. Tá. O Marcos Silva Ávila tá aí, né? O Milton tá aí.
Ué, por que essa cara? O Milton. Brincadeira, Milton. O Patrick tá aí. E o Rogério. Rogério não, né?